E no mês de abril a gente comemora a Páscoa, não é? E nós teremos as nossas celebrações de Páscoa nesses próximos domingos. Desde já eu quero dar um toque aí para você. Domingo que vem, normal, nós teremos o nosso culto pela manhã, hoje à noite também, obviamente. À noite que vem a gente tem também o nosso culto com a apresentação especial do nosso coral para a Páscoa. Mas no culto do dia 20 pela manhã nós não teremos nada aqui, tá bom? Nem o culto pela manhã, nem a escola bíblica. A gente vai cancelar para que você tenha um tempo aí para ficar com a sua família, para você almoçar lá com o seu povo, não é? Reunir a sua família para vocês estarem juntos nesse momento, tá bom? Aí à noite, sim, no dia 20, a gente tem mais uma celebração de Páscoa. E no último domingo desse mês, então, o aniversário da nossa igreja, que pela manhã teremos os nossos batismos, e à noite, então, nós teremos o nosso culto, a celebração do nosso aniversário, tá bom? Você que visita a gente, se você puder preencher os formulários que a gente tem aí colocado nas cadeiras e entregar aos nossos voluntários ali à porta, a gente vai ficar muito grato e também vamos poder compartilhar com você aí durante a semana, falar com você durante a semana, tá bom? Eu queria, a partir de hoje, falar à igreja a respeito da Páscoa, da ressurreição, da morte de Jesus, e celebrarmos isso através, inclusive, de algumas reflexões bíblicas. E o texto que eu escolhi nessa manhã para falar com você tem esse título aí: A ressurreição mudou a minha história. Está em 1 Coríntios, é o texto que eu vou usar. Eu acredito que você já tenha experimentado na sua vida alguma coisa que marcou você assim demais mesmo, a ponto até de mudar a história da sua vida, não é? Sabe aquela coisa que aconteceu assim, que eu não sou mais o mesmo depois de hoje, não é? Coisas que aconteceram, não é? Que mudaram a vida assim drasticamente. Algumas coisas assim, como por exemplo, casamento, né? Depois que você casa, você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Posso afirmar isso a você, não é? O nascimento de um filho, não é? Quando você tem um filho, muda tudo, né? Muda muito mesmo a sua vida. Eu até acho que a vida muda mais quando tem um filho do que quando a gente casa. Eu tenho essa impressão, não é? Da minha forma de enxergar. Quando você se forma na faculdade, né? Agora você é bacharel em alguma coisa. Já mudou, né? Mudou alguma coisa. Essas coisas são muito importantes mesmo, elas mexem, né, com a história da nossa vida. Mas eu penso aqui nessa mensagem em algo mais profundo do que isso. Alguma coisa que muda a nossa vida na ordem espiritual. Alguma coisa que muda a gente lá dentro, nosso coração. Isso já aconteceu na minha vida, assim, pelo menos 2 vezes, que eu me recordo de forma muito poderosa, que espiritualmente mudaram a minha vida. E eu sei que isso pode ter acontecido com você também. Em algum momento você sentiu Deus movendo o seu coração de uma maneira como isso não havia acontecido antes em nenhuma outra ocasião. Talvez foi até a sua própria conversão. Mas talvez depois da conversão houve um momento, algo que aconteceu assim que mudou virou uma chave, vamos dizer assim, não é? Espiritual dentro de você. E você percebe o seu lugar no reino de Deus. É como se fosse mesmo um gatilho mesmo, não é? Alguma coisa que promove mudanças radicais em você. Eu estou dizendo isso apenas para que você entenda que nenhuma dessas coisas humanas que a gente pode imaginar, embora elas são tão significativas como casar-se, como ter um filho, isso é uma coisa muito maravilhosa, mas nada disso pode ser maior do que a mudança que a ressurreição de Jesus promoveu em sua vida. Nenhuma dessas coisas é maior. Pode acreditar no que eu estou falando. Se você ganhar na Mega Sena, bom, isso vai ser uma desgraça na sua vida, né? Nem vou citar isso, né? Mas se você tiver um filho, se você vê o seu filho se formando, se o seu casamento está maravilhoso, coisas extraordinárias acontecerem na sua vida, acredite no que eu estou dizendo. Nenhuma dessas coisas é mais importante para você do que o poder da ressurreição de Jesus. Nenhuma delas. Porque a ressurreição de Jesus é uma coisa que mudou o curso da nossa vida. A vinda de Jesus, a história de Jesus, a sua morte, é claro, mas a ressurreição de Cristo muda completamente a direção de todas as coisas. Coloca a história do mundo, a história do universo, num outro prisma, debaixo de uma outra percepção. Para os cristãos, portanto, a Páscoa é a celebração da glória da ressurreição de Jesus.
Bom, por que eu falo para os cristãos? Porque o mundo subverteu, não é, essa ideia, e Jesus, na Páscoa, assim como no Natal, vai ficando de lado para comercialização, não é? Do ponto de vista do mundo, perdendo para o comércio. Mas a ressurreição de Jesus, ela é fundamental para a história do cristianismo. Gente, não haveria sentido algum o cristianismo se não houvesse a ressurreição de Jesus. Então veja bem, Jesus vir ao mundo e nascer foi muito importante, muito importante. Jesus vir ao mundo e viver aqui fazendo todos aqueles milagres, pregando todas aquelas mensagens, aquilo foi extraordinário. Jesus ter morrido numa cruz, que sacrifício extraordinário, que entrega sublime, profunda. Mas acredite, nada disso faria sentido se não houvesse a ressurreição. Então, até à noite eu vou falar um pouco a esse respeito, mas a ideia é essa mesma, de que a ressurreição é algo singular, a ressurreição de Jesus é algo singular. Na verdade, ela começa lá no Antigo Testamento, com a redenção dos hebreus lá do cativeiro egípcio, não é? Nos dias de Moisés, e aquilo, na verdade, é como se fosse um eco do que vai acontecer aqui no Novo Testamento. Lembra-se que que Deus enviou as pragas ao Egito, não é? Nos dias de Moisés. Você deve ter lido isso na Bíblia, ou assistido nas novelas da Record, e aí você via ali, não é? Que aqueles atos estavam acontecendo. Então os egípcios sofreram todas aquelas coisas horríveis, por aquelas 9 pragas, mas quando chegou na 10ª praga, Deus deu uma explicação muito importante. As outras ele apenas mandou. Então, manda mosca, 1, 2, 3 já, e dá-lhe mosca, né? Manda gafanhoto, e aí vem aquela nuvem de gafanhoto e invade tudo. Então, toca no rio, aí vai virar sangue. É tudo orientações simples e diretas, e a coisa acontecia. Mas quando vai acontecer a Páscoa, parece que há uma pausa. Diz assim, espera um pouco, eu preciso explicar bem, porque o que vai acontecer agora é diferente de tudo o que aconteceu. Então, há a morte do primogênito, há uma ação em relação ao povo israelita, e o que nos parece, inclusive é muito interessante, é que as 9 pragas anteriores sequer tocaram nos israelitas. Me parece que elas atingiam apenas os egípcios. Mas nesse momento, na 10ª praga, a ordem para as ações, ela atinge a todos. E agora o povo de Israel precisa fazer alguma coisa também, não é? Matar um cordeiro, reunir a família, comer todo mundo junto, não deixar nada sobrando, os ossos serem todos queimados do animal, o sangue que foi derramado quando mataram o cordeiro, passar nos umbrais das portas. Quando a sua família é muito pequena, reúne outra família para comer todo mundo junto. Quando o anjo da morte passar, ele vai olhar e vai ver o sangue nos umbrais, né, ou nos portais, e aí então ele não vai atacar aquela casa, não vai matar o primogênito. Percebe? Existe todo um conjunto de orientações que é dado. Este momento é diferente de todos os outros. Isso aqui é um eco daquilo que há de acontecer no Novo Testamento com a ressurreição de Jesus. Para nós, hoje, que temos a Bíblia completa, escrita, revelada, né? A gente olha para tudo isso e compreendemos claramente a ligação que há entre todas essas coisas, esses 2 momentos, lá no Antigo Testamento e aqui no Novo Testamento, com a ressurreição de Jesus. Então, ela é como um sonho, ela é como um plano, um propósito do próprio Deus com o objetivo de salvar a humanidade. Deus arquitetou um projeto todo e começou lá no Antigo Testamento a cumprir esse projeto. Quando a gente olha para os evangelistas da Bíblia, né, o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, e vemos o que eles escreveram, a gente entende muito bem a importância tremenda, né, a absurda importância da ressurreição de Jesus, e observe que cada um deles contou detalhadamente essa ressurreição, essa história. Eles se dedicaram mesmo ao escrever sobre isso. Talvez Lucas e João, até mesmo de uma forma mais profunda, foram mais a fundo, mas Mateus e Marcos também não ficam fora dessas orientações, desses ensinos, não é? Desses detalhes. Mas, afinal, qual é a importância da ressurreição de Jesus para nós? Por que a gente celebra? Por que todos os anos a gente dedica tempo aqui, ensaios, mensagens, preparamos um ambiente? Por que a gente reúne nas nossas famílias? Por que a gente faz isso com tanta alegria e a gente se empenha nisso? O que isso tanto significa
a ponto da gente ficar todo ano voltando para esse tema, não é? Não pode ser apenas para comprar ovos e chocolate, né? Não faria o menor sentido para a gente ficar indo ao supermercado e gastando dinheiro numa coisa caríssima, né? Que tem o mesmo sabor do tablete, não é? Mas, enfim, né? É o comércio, né? Então, eu queria mostrar para você, a partir do texto de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19, nos ajuda a compreender esse significado. Diz assim o texto: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Essa é a pergunta que parte, né, da reflexão de Paulo. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. É como se Paulo estivesse dizendo assim num culto da igreja: o que é que a gente está fazendo aqui, afinal de contas? E mais ainda, ele diz, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Ou seja, uma coisa é consequência da outra, não é? É uma mentira como consequência da outra. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Mais uma vez, o que é que a gente está fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Ou seja, nós estamos perdendo nosso tempo. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Paulo está dizendo assim: que vida mais sem graça, sem sal é essa que a gente vive? Que a gente vive aqui, constrói e morre para nada, para virar cinza. Não existe nada depois disso. Isso não faz o menor sentido, não é? É apenas uma passagem. É melhor que nós não tivéssemos, então, consciência, porque a consciência só seria destrutiva. Então, no momento que Paulo escreveu essas palavras aqui, ele estava ensinando para esses irmãos, ele amava muito essa igreja, né, de Corinto, porque foi ele que fundou essa igreja, ele que começou esse trabalho lá. Então, esses irmãos estavam muito no coração dele, e ele dá esse ensinamento muito profundo a eles. E ele está querendo dizer que o evangelho que ele pregava era sobre o Cristo que havia morrido, mas que também tinha ressuscitado. Ou seja, existe uma história que tem uma sequência e essa história não termina jamais. Ele até menciona nos versículos anteriores a esse que eu li, uma série de pessoas a quem Jesus apareceu depois de ressuscitado, né? A gente não leu, mas se você olhar os versículos anteriores desse mesmo capítulo, ele faz algumas citações de pessoas que Jesus viu. Então, por exemplo, Pedro, ele cita ali, né, e os demais apóstolos, Jesus apareceu ressuscitado a essas pessoas. Depois de uma só vez, a mais de 500 seguidores, às vezes a gente acha que Jesus apareceu ali só para Maria, Marta, né, os discípulos, mas é porque talvez você não leu a Bíblia com mais cuidado. Mas ele apareceu a mais de 500 seguidores, e ele ainda cita no texto, sendo que alguns ainda estão vivos aí para falar sobre isso. Por último, depois de todos, apareceu também ao próprio Paulo numa visão, não é? E aí ele, inclusive, ele faz isso para testificar o ministério público e apostólico de Paulo, não é? Bom, só que alguns daqueles irmãos, eles estavam muito confusos, e talvez seja essa a razão pela qual Paulo está escrevendo isso. Os irmãos de Corinto estavam confusos e estavam meio que desmotivados, porque eles estavam começando a achar que a vida era um fim em si mesmo. Olha que interessante. Apesar de tudo que havia acontecido, apesar de Jesus ter ressuscitado, entregado a sua vida e tudo mais, tantas pessoas pudessem testificar, comprovar isso, inclusive o próprio Paulo, que fundou aquela igreja, que conhecia os irmãos pessoalmente, olho no olho, mas aqueles irmãos estavam tendo um enfraquecimento da sua fé, um esfriamento da sua fé, e eles já estavam desacreditando que haveria vida após a morte. Talvez isso estava acontecendo até pela pressão das religiões, não é? Corinto era uma cidade grega, onde o politeísmo imperava, e muitas pessoas que se convertiam à fé cristã vinham exatamente desse contexto de vida, e ao entrar dentro da igreja, eles ainda vinham com a sua mente muito inundada por tantos ensinamentos que foram trazidos durante toda a sua vida, né? Estava arraigado a cultura do povo de Corinto, não é? Então, as pessoas entravam na igreja e elas tinham que receber muita doutrina,
não é? Muito ensinamento, para que eles pudessem se desvencilhar de tantas crenças que até então eles tinham vivido, não é? Há grandes filósofos que foram importantes para a história e são importantes até hoje, não é? Então, há muita coisa que envolvia a mente daquele povo. Então, Paulo estava ensinando sobre a importância da ressurreição, que muda toda a perspectiva em relação à vida. Então, esse é o caminho pelo qual Paulo vai trilhar aqui. Então, eu coloquei aqui para você um resumo das palavras de Paulo. Olha que interessante. Então, sem a ressurreição, por exemplo, Paulo está dizendo no texto, nos versículos 13 e 14, que a fé se torna inútil. Então, é a primeira coisa que ele diz. Não faz sentido. Então, Paulo vai dizer aí o seguinte, que se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Eu estou só, mais ou menos, recitando os textos, né? Então, Paulo vai dizer assim, olha, que se Cristo não foi ressuscitado, a gente não tem nada para anunciar, porque a gente estaria perdendo nosso tempo. E aí, se a gente não tem nada para anunciar, consequentemente, ninguém tem nada para crer. Eu não tenho o que falar, você não tem o que ouvir, então, está percebendo a inutilidade desse processo? A outra coisa é que sem a ressurreição, a mensagem se torna uma mentira. Porque é uma consequência, né? Porque se Cristo não foi ressuscitado, é isso que Paulo fala no versículo 15. Então, a gente estaria mentindo contra Deus, porque a gente afirma que ele ressuscitou Cristo. Mas se ele não foi ressuscitado e a gente está afirmando uma mentira, a gente parece que está fazendo até de Deus um mentiroso, né? Então, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, Deus não ressuscitou Cristo. Então, na verdade, todo mundo está mentindo. E está todo mundo louco, né? Acreditando num absurdo. A terceira coisa é que sem a ressurreição, nos versos 17 e 18, ele diz, o nosso pecado não é perdoado, porque perdeu completamente o sentido. Então, se Cristo não foi ressuscitado, Paulo diz lá no texto que a fé é uma ilusão. E aí todos continuam perdidos nos seus pecados. Olha que coisa. Na verdade, Paulo está convidando a gente a refletir sobre a nossa crença, né, sobre a nossa fé. Ontem o pastor José Lucas pregou aqui no Ponto Central, e ele falou muito bem sobre essa questão da fé, né, a aplicabilidade da fé, e como que a gente precisa compreender isso, para que isso não entre numa loucura, não é? Mas que seja uma confiança naquilo que as evidências, a história, a convergência dos fatos nos leva. Então, não é um devaneio, não é? A Bíblia está aí para nos orientar, para que nós possamos alcançar uma vida cheia de fé. Então, a gente ficaria perdido nos nossos pecados, porque não há perdão, não é? Então, dessa forma, se Cristo não ressuscitou, todo mundo que vai morrendo está perdido. E aí no versículo 19, ele diz que sem a ressurreição, a nossa vida não importa. É uma consequência natural. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança nele só vale para essa vida. E se a coisa é desse jeito, gente, nós somos os mais infelizes. Porque de duas uma, ou a gente morre e acaba tudo, como por exemplo, alguns acreditavam assim, né? Me parece que os saduceus defendiam essa tese, e aí termina tudo por aqui, ou então não existe o bem, né, do ponto de vista divino, e aí todo mundo vai morrer e vai para a perdição eterna. Ou seja, só existe inferno. Seria uma grande desgraça. Eu não queria nem ter nascido, não é? Eu acho que nem você gostaria de ter nascido, se assim fosse. Mas é aí que vem a grande afirmação para a nossa vida, que é a seguinte, de que a ressurreição de Jesus muda a perspectiva da vida. Graças a Deus por isso. É por meio da ressurreição que as coisas mudam. Então, é muito, muito interessante você pensar sobre isso. O nascimento de Jesus é maravilhoso? Sem dúvida alguma. A vida de Jesus é extraordinária? Sem dúvida alguma. Nós precisamos da vida de Jesus por causa dos seus milagres, por causa dos seus ensinamentos. Precisamos disso. A morte de Jesus é importante? Meu Deus, importantíssima. Porque a morte é o sacrifício, é a demonstração do seu grande amor, até onde Deus vai, até onde Jesus vai por nos amar. Mas a ressurreição de Jesus, ela é que conclui o plano da salvação.
Sem ela, nada do que aconteceu antes faria sentido. Sinceramente, talvez nem a vida do próprio Jesus nesse mundo faria algum sentido. Então, em resposta a tudo isso, a ressurreição de Jesus prova pelo menos 4 coisas que podem mudar totalmente a visão que o homem tem da vida. E eu vou mostrar para você. A primeira delas é de que a ressurreição prova que a verdade é mais forte que a mentira. Então, aqui a gente vai refutando os aspectos anteriores. Então, quando Jesus ressuscitou, por exemplo, ninguém conseguiu provar o contrário. Não, as pessoas quiseram negar, mas sem provas. E sem provas, as palavras não têm valor. Então, até tentaram forjar algumas provas, né? Você lê isso na história bíblica, mas isso não adiantou porque a verdade ganhou força. E isso foi ganhando força cada vez mais através dos séculos. A prova está aqui. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para glorificar a Jesus, para adorar a Jesus. Nós estamos aqui hoje por causa disso. Então, Jesus é a verdade e tudo que Ele diz e tudo que Ele faz, porque Ele continua fazendo, está coberto de verdade. Então, isso aqui é segurança para sempre para nós. A outra coisa é que a ressurreição de Jesus prova que o bem é mais forte que o mal. Isso aqui é bacana porque se Jesus não tivesse vencido a cruz, o mal prevaleceria. Foi dificílimo para Jesus enfrentar toda a dor do Calvário, todo o padecimento que ele sofreu. Mas Jesus suportou tudo aquilo para que o mal não prevalecesse. E olhe que houveram muitos apelos. Lá antes de tudo começar, os discípulos disseram assim: não se preocupe, nós estaremos com você para o que der e vier. Hoje pela manhã, antes de vir aqui, estava vendo um vídeo do pastor Luiz Saião, ele falava justamente sobre isso, e os discípulos se colocando e dizendo assim: não, eu vou estar com você, Jesus, a gente vai estar com você, né, para o que der e vier. E aquilo apertando o coração de Jesus, sabendo que nada daquilo aconteceria. Toda a perseguição que Jesus sofre, toda a luta que ele enfrenta, depois toda a dor no Calvário, toda a zombaria que ele recebe de lá de baixo, das pessoas que estão ali, e daquele que está ao seu lado ali na cruz, dizendo assim: você não é cheio de poder, sai daí, tira a gente dessa também. Então, há um apelo contra Jesus. Não é apenas a luta interior do próprio Jesus, mas tudo aquilo que está ao seu redor. A decepção com as pessoas que ele amava. Talvez tanta gente, quem sabe até que ele tenha curado, estava no meio daquela multidão ali, se esquecendo totalmente do que ele havia feito, e agora inclusive talvez pedindo a sua crucificação, porque o povo gosta mesmo de pão e circo, não é? Então a gente olha tudo isso, e vê o sofrimento de Jesus, mas por que ele padece? Com todo esse mal que está cercando, é porque ele precisa vencer, para provar que o bem é mais poderoso do que o mal. A ressurreição, então, provou mais uma vez que Deus é bom e tudo que Deus faz para o homem e pelo homem é para o seu bem. A terceira coisa é que a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. Olha só, Jesus, ele é o amor de Deus encarnado. Então, Jesus é a própria personificação do amor. Isso é maravilhoso de pensar, não é? O amor, o maior amor do mundo, e esse é o nosso tema para esse mês, o maior amor do mundo foi o amor de Deus pela humanidade, em entregar o seu Filho. A Bíblia diz isso, ninguém tem maior amor do que esse. Foi o que Jesus fez, foi o que Deus fez, entregando Jesus o seu Filho. Ninguém ama mais do que o nosso Deus. Então, foi o ódio dos homens que levou Jesus ao julgamento, que o sentenciou à morte na cruz. Então, o plano de Deus seguiu por causa do amor que ele tinha pela humanidade. Mas o amor, não é quando Jesus diz na cruz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, mostra que esse amor de Deus é o amor que é levado até as últimas consequências. Ele sempre produz frutos de paz. E eu falei sobre isso aqui outro dia, não é? Quando Jesus faz essa oração: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a gente fala: poxa, mas não sabiam o que estava fazendo, né? Esses caras eram loucos, eles não sabiam. Não, eles não sabiam. Sabe por quê? Porque o pecado cega o entendimento.
E aí, então, o homem não tinha outro caminho, senão esse, não é? Porque a nossa natureza é pecaminosa, sempre leva a gente, empurra a gente para fazer o que desagrada o coração de Deus. Foi naquele tempo e continua sendo assim com a gente, não é? Porque se não fosse assim, a gente não estaria aqui. Por que você vem aqui? Por que você vem à igreja? Por que você participa de uma igreja? Porque você precisa, não é? Porque se você não fizer isso aqui, a sua tendência é caminhar para o errado, não é? A sua tendência é pecar, desobedecer a Deus, desagradar o coração de Deus. Então a gente vem aqui para a gente receber a palavra do Senhor, ser tocado por ela, movido por ela, ser exortado por ela e às vezes até mesmo disciplinado por ela. Porque senão a gente erra mesmo. A nossa tendência é para o mal. Então, a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. A gente vive num mundo coberto de ódio, de propostas de vingança, não é? A nossa última bem-aventurança do domingo à noite foi: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, não é? Porque exatamente o que o mundo prega, o ódio, prega a violência, prega o mal, e a proposta do Evangelho de Jesus é o extremo contrário disso, é promover o amor, viver a compaixão, aproximar-se, andar junto, perdoar, vai na contramão desse mundo. E a quarta coisa é que a ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. Então, ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém fez isso. Jesus deu a sua vida voluntariamente. De certa forma, aquilo que o ladrão que estava na cruz ao seu lado disse, tem fundos de verdade. Você não é o Filho de Deus, como você mesmo disse? Então sai daí e tira a gente dessa também. Jesus poderia fazer isso? É claro que ele poderia. Mas ele não faz porque ele não está morrendo ali porque ele foi acuado, porque ele foi encostado contra a parede, porque ele ficou sem saída. Não é nada disso. Jesus deu-se voluntariamente. Nós vemos no período do seu julgamento, no processo do seu julgamento, que Jesus está em silêncio. Porque Jesus ele não precisa se defender. Ele é o Filho de Deus, ele não precisa se defender. Ele está seguindo um plano. Ele está obediente ao plano, ele não está obediente ao clamor da crucificação, ele não está obediente às ordens do procônsul Pilatos. Jesus não está submisso a isso. Ele está submisso ao seu Pai, e o seu Pai diz para ele: obedeça, porque lá no Antigo Testamento a profecia dizia que ele foi para a morte como um cordeiro mudo, né? Vai para o matadouro. É assim que ele foi. Então, Jesus estava cumprindo as profecias por meio da sua própria vida. O seu julgador ali disse a ele que poderia libertá-lo, né? Pilatos diz isso para ele: você sabe que eu tenho poder. A minha palavra aqui vai soltar você, não importa o clamor do povo. Mas aí Jesus diz para ele assim: você acha que você teria alguma autoridade se Deus não a tivesse concedido a você? É interessante que essa é a única fala de Jesus, não é? Só existem duas falas de Jesus, essa. E quando as pessoas dizem as coisas, ele diz assim: é você que está dizendo, né? Na linguagem mais antiga diz assim: tu o dizes, é o que Jesus fala, né? E numa linguagem mais contemporânea, Jesus diz assim: olha, é você que está falando. Ou como ele diz aqui para Pilatos, é a sua outra fala. Você acha que você teria mesmo alguma autoridade sobre mim, se o Pai não tivesse concedido isso? É como se Jesus estivesse falando assim: olha, siga o processo, porque é Deus que está movendo tudo o que está acontecendo. Então, a palavra do apóstolo Paulo para nós é de que Jesus é a personificação da vida. Então, embora ele está aqui nesse momento da sua vida, num quadro de morte, numa direção à morte física, na morte humana, Jesus não deixa de ser a personificação da vida, porque as coisas irão mudar para sempre na história de toda a humanidade em 3 dias, depois da sua morte. Porque Jesus disse lá atrás, não é aqui na crucificação, não é depois que ele ressuscitou. Jesus disse lá atrás, num outro momento, num outro episódio, inclusive quando ele vai ressuscitar alguém, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus sabe quem ele é. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz isso antes, dias, tempos antes de acontecer esse episódio na sua vida. Então é assim, olha, aconteça o que acontecer,
eu sou a ressurreição e a vida. Essa palavra serve para nós hoje. Então, se você passa por qualquer tipo de aflição, a palavra continua sendo a mesma para nós. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Então, se você, por exemplo, está enfrentando um quadro de morte, seja de qualquer maneira, por uma doença, por uma situação familiar, algo que aflige demais a sua vida, você deve se lembrar das palavras de Jesus, que ela vale para tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo assim, tudo está sob o meu controle. O que acontece nesse mundo, o que acontece no mundo que vocês não podem enxergar com olhos humanos, no mundo espiritual, na esfera espiritual. Eu tenho controle sobre tudo. A ressurreição de Jesus, então, ela cala a boca da morte, ela declara vitória, e essa vitória é a vitória que alcança agora a todos nós. Você percebe, então, o poder da ressurreição de Jesus? Inclusive, esse é o tema da minha pregação da noite, o poder da ressurreição. Essa é a ideia que a gente tem que pensar sobre a ressurreição. Eu vou dizer a você algo aqui, olha, a Páscoa é uma celebração do ponto de vista do processo de Deus para nós, para a nossa vida, mais importante até do que a própria celebração do Natal. Porque é por meio dela que se completa o processo do plano de Deus. Então, nós devemos celebrar com extrema alegria e profundidade a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, que a grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões do mundo é que o túmulo de Jesus, ele permanece vazio. Essa é a diferença que nenhuma outra religião do mundo pode dizer. Então, jamais alguém conseguiu provar algo contra a ressurreição de Jesus. As pessoas podem negar, isso elas podem fazer, mas elas não têm prova para a sua própria negação, nunca tiveram, nem mesmo na própria Bíblia. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus fez isso de um jeito tão incrível, não é? Aparecendo, por exemplo, a mulheres de primeiro plano. Mulheres nem eram ouvidas naquela sociedade. Ele poderia já ter aparecido lá no palácio, né? Feito uma aparição assim, né? Faz um clarão e ele aparece no palácio. Ficaria bonito, né? Se eu fosse Jesus, acho que eu ia fazer desse jeito. Acho que você também, né? Vamos combinar. Mas Jesus não é a gente, graças a Deus por isso. Ele é o Filho de Deus, único e verdadeiro. Então, ele não faz isso. Jesus não precisa disso. Jesus é Jesus. Ele aparece às mulheres primeiro. E depois aos discípulos, aqueles homens incultos, não é? Isso é muito interessante. E aí, então, o seu evangelho vai tomando corpo. As pessoas não conseguem refutar a ressurreição de Jesus. Elas dizem que é uma mentira, mas elas não conseguem fazer isso de maneira alguma, não conseguem levar isso adiante, não é? As suas alegações não têm sustentação. Isso não tem sustentação, a sua prova é pífia, né? É uma coisa que evapora. Então você pode visitar, por exemplo, o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de Allan Kardec, você pode visitar o túmulo de tantos outros, da Ellen White, né? Você pode visitar o túmulo de um monte de gente aí. Mas onde está o túmulo de Jesus? E se alguém acertou, né? Porque em Israel eles ficam dizendo que tem um determinado lugar, e se eles acertaram o lugar, onde estão os restos mortais, ou onde estaria um sepulcro, não é? Que pudesse comprovar qualquer coisa que pudesse mostrar. Mas então, o túmulo de Jesus permanece vazio porque ele venceu a morte. Ele está vivo para sempre. Amém? Eu acho belíssimas as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 15, de 55 a 58, quando ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Veja como Paulo insiste nesse tema, para clarear a mente dos coríntios. Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. Está vendo? E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Vocês estavam presos pela lei e pela morte. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém? Essa é a realidade maravilhosa do Evangelho de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus mudou a minha história. Esse era o tema da minha mensagem. A ressurreição de Jesus mudou a minha história. Ele escreveu uma nova história para mim. É isso que ela faz.
ela muda a história da vida das pessoas. A pergunta agora é, ela mudou a sua história também? Acredito que sim, eu desejo que sim, que a ressurreição de Jesus tenha mudado a sua história. Você estava vivendo uma vida aí, mas Jesus interveio, né? Jesus apareceu no meio de tudo isso, mudou a sua história, Ele transformou a sua vida. Ele morreu por você, Ele ressuscitou, deu vida a você. E agora você sabe que a sua vida não é só aqui. Então você não precisa viver aquele pensamento, nem o medo de que ao morrer você vai à perdição eterna, e nem a vida totalmente desnecessária e insignificante de imaginar que se você morrer acabou tudo aqui, fim de papo. Não, agora você pode ter a convicção de que ao morrer nesse mundo, você acorda na eternidade, num abrir e fechar de olhos, como diz a própria palavra. Você lembra de quem era antes, quando você estava morto espiritualmente, por seus pecados, e como você é agora? Você se lembra de quem você era antes de ter Jesus na sua vida? E de quem você é hoje, depois que você entregou a sua vida a Jesus? Você se lembra de coisas que você fazia e não estava nem aí, e que depois que você entregou a Jesus, essas coisas começaram a pesar para você, e você parou de praticá-las? Você sente, você vive a transformação que Cristo fez na sua vida? Você já experimentou momentos especiais com o Senhor Jesus? Então essas são as coisas que nos fazem ver a vitória de Jesus na nossa vida, de forma quase palpável, e por que não dizer algumas delas de forma palpável mesmo. Mas se você sente que a sua história ainda não foi mudada, acredite, ainda tem tempo para isso. Jesus ainda não voltou pela segunda vez, então a oportunidade continua aberta. Você pode voltar para o Senhor, caminhar com Jesus novamente e receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, amém? Eu quero convidar a equipe à frente, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos dedicar ao Senhor a nossa adoração, e eu quero que você pense durante todo esse mês, sobre a mudança maravilhosa que Jesus quer fazer em sua vida, se ainda não fez. Mas se você já foi transformado, e eu creio que a maioria dos que aqui estão, e eu gostaria de crer que todos os que aqui estão mesmo, já receberam essa grande transformação, que você agora possa desfrutar disso com segurança, sabendo que os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário, mas que agora você herda a vida eterna por causa desse maravilhoso amor do Senhor, demonstrado na morte da cruz, mas por meio da grande vitória da ressurreição de Jesus. Então, essa é a sua oportunidade de entregar-se ao que Cristo fez por você, para que Ele mude também a história da sua vida, como Ele fez com a história da vida de tantas pessoas. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, então. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus nessa manhã, por tudo aquilo que Ele fez por nós, por essa ressurreição maravilhosa, que mudou a nossa sorte, que transformou a nossa vida, e que você possa regozijar mesmo, que você possa celebrar ao Senhor, que você possa cantar, que você possa adorar ao Senhor. Então eu quero convidar você a vir às nossas celebrações nesses domingos, para adorar o Senhor. Que no domingo da Páscoa, lá no seu almoço, na sua casa, vocês, antes de comerem juntos, vocês orem e digam assim: Senhor, muito obrigado, porque a minha vida estava completamente perdida, mas essa ressurreição maravilhosa mudou toda a história, e agora eu posso celebrar, e agora eu posso confiar, agora eu tenho uma perspectiva de vida, não apenas para essa vida, mas para a eternidade. Eu nunca morrerei, nunca. O meu corpo mortal, sim, ele será destruído, mas eu nunca morrerei. Não é extraordinário? Eu me lembro quando o meu pai morreu, a gente teve que fazer a exumação do corpo, não é? E aí quando abriu aquele caixão, aí eu vi, né, e ele tinha morrido mesmo, porque os ossos estavam certinho na mesma posição que a gente tinha colocado. Ele não aprontou nada, não é? Graças a Deus, não é? E eu percebi, por exemplo, assim, que a gravata dele estava intacta. Eu até falei para o coveiro: dá uma olhada na marca dessa gravata. Seria interessante comprar roupas dessa marca aí, né? Vocês estão achando meio macabro o que eu estou falando aqui, né? Não é? Eu olhei assim, né, para o crânio dele, né? E aí eu falei assim: realmente, aquela teoria, né, do formato da cabeça do nordestino, né? É exatamente isso. E o coveiro olhou feio para mim. E aí eu olhei para o coveiro e aí eu disse assim: olha, eu estou brincando assim, mas é que se fosse meu pai que estivesse aqui, fosse o pai dele, acho que ele estaria fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente tem a segurança. Ali só estavam os ossos dele,
Meu pai estava com Jesus, porque ele viveu a sua vida entregue a Jesus. É claro, a gente tem a dor da perda, tem todo o sentimento, mas a nossa vida não é só aqui. A nossa vida é para a eternidade. Como é bom a gente saber que o nosso corpo mortal depois vão virar ossos, depois vão virar cinzas. Mas do que isso importa? Diz que naquele grande dia em que Jesus voltar, então os nossos corpos mortais, não é, serão transformados. Eu não sei como ele vai fazer isso. Eu não tenho a menor ideia, mas eu creio que ele vai fazer isso. E aí então ele vai mudar tudo. E ele vai nos levar para a sua glória. Sabe por quê? Porque tudo isso está relacionado ao tremendo poder da ressurreição. Então que você possa confiar nisso, que você possa glorificar a Deus, que você possa cantar ao Senhor nesse mês, que você possa dedicar esse tempo para dizer: Senhor, muito obrigado por essa maravilhosa bênção que é a ressurreição do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esse dia, obrigado por esse mês tão especial em que nós celebraremos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Para nós, Senhor, é muito, mas muito mais do que apenas uma data de um feriado. Isso aqui para nós, aqueles ovos vendidos no supermercado, nas lojas, não tem a importância mínima, aquilo é o mínimo, aquilo é pequeno demais, perto da grandiosidade da ressurreição do nosso Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, porque o Senhor cumpriu por meio dele um plano perfeito para a nossa salvação, e um dia o Senhor voltará, e todo este processo da ressurreição será concluído, e nós entenderemos plenamente, como diz Paulo na mesma carta de Coríntios, nós veremos o Senhor como Ele é. Obrigado, Deus, só a Tua ressurreição poderia nos mostrar isso, só a ressurreição do Seu Filho poderia nos revelar isso, que nós possamos viver seguros pelo poder da ressurreição do Senhor. Nós glorificamos o Teu nome e adoramos o Cordeiro Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.